A partir de agora, na Rede Aleluia, programa Inteligência e Fé, com o Bispo Renato Cardoso. São 8 horas, que Deus abençoe a sua vida poderosamente nesta segunda-feira, 5 de julho. Que a paz do Espírito Santo preencha o seu entendimento e te ajude a receber a palavra que vai mudar a sua vida e colocá-la em prática, em nome do Senhor Jesus. Quem se desvia do mal arrisca-se a ser despojado. Este texto de Isaías 59, versículo 15, nos fala sobre o preço de escolher o bem, o preço de se desviar do mal. Na verdade, você já escolheu, todos nós já escolhemos de que lado estamos. Só existem dois lados nesta vida, o bem e o mal. Não existe neutralidade. Não existe ninguém no meio, entre o bem e o mal, que não é nenhuma coisa nem outra. Simplesmente não existe tal pessoa. Ou você é do bem ou você é do mal. Você já fez a sua escolha. E isso você tem que identificar pelo que você pensa inicialmente, principalmente. É claro que poucas pessoas vão admitir que são do mal. Até quem é do mal vai dizer que é do bem. Mas não é isso que caracteriza que você escolheu ser do bem. Você tem que identificar primeiro o que está dentro de você. Por exemplo, pessoas do bem sabem esta verdade aqui. Quem se desvia do mal arrisca-se a ser despojado. O que quer dizer isso aqui? Isso quer dizer o seguinte: quando você escolhe o bem, você está arriscando pagar um preço, sofrer pelo bem que você escolheu. E você já fez pazes com isso. Você já fez as pazes com este fato. Olha, se eu me desviar do mal, eu vou arriscar a ser despojado, quer dizer, eu vou arriscar perder alguma coisa, sofrer pela escolha do bem que eu fiz. Porque o bem tem um preço, o bem vai sofrer inevitavelmente, porque o bem joga por regras justas e o mal não. O mal não joga por regras justas. O mal não tem regras. O mal não observa regras. A única regra do mal é o mal. Então, quem é do bem segue a justiça. Por isso, vai inevitavelmente sofrer em algum momento por se negar a fazer o que é errado. Mas a pessoa que é do mal, ela pensa assim, bom, sabe aquela história? A gente cresce ouvindo isso, né? Desde criança. Eu me lembro, quando criança, eu ouvia isso de várias pessoas. E eu creio que a maioria das pessoas também ouviu isso desde criança. A gente ouve o seguinte: o mundo é dos espertos. Já ouviu isso? Pois é, provavelmente você ouviu isso quando era ainda criança. O mundo é dos espertos. E aquilo te dizia o seguinte: eu tenho que dar um jeito. Eu tenho que ser esperto, nem que isso envolva de vez em quando enganar, trapacear, fazer alguma coisa errada para que eu tenha vantagem. Então as pessoas que já escolheram o mal, elas tendem a pensar assim: o mundo é dos espertos, eu tenho que dar um jeito, não importa, os fins justificam os meios. Se eu quero um fim bom, mesmo que eu tenha que escolher um caminho mau para chegar lá, então eu vou escolher esse caminho mau. Porque no final das contas, eu quero o que é bom. Todo mundo quer o que é bom, mas não quer fazer o bem para chegar ao que é bom. Então o mundo está dividido assim. Quem é do bem, quem é do mal, e você já fez a sua escolha. Se você quer realmente ser uma pessoa do bem, então você tem que estar preparado para sofrer, para padecer, para
de vez em quando sofrer injustiça, perder para ganhar lá na frente, porque você confia que lá na frente você vai ganhar, você confia na justiça. Quem é do bem confia no bem maior, que é Deus. Quem é do bem confia que existe uma justiça divina, que no final das contas vai aplainar todos os caminhos tortuosos. Quem é do bem confia nisso. E se você olhar a história dos homens e mulheres de fé, você vê isso. Você vê que eles confiaram, homens como José, que sofreu tantas injustiças na sua própria casa, nas mãos dos próprios irmãos, foi dado como morto pelos irmãos, seu pai ouviu uma grande mentira, uma grande armação dos seus filhos, irmãos de José, a respeito dele, foi vendido por estes irmãos como escravo, viveu como escravo, depois foi parar na prisão, tudo por injustiça. Mas José já tinha escolhido o seu lado. Ele tinha recebido uma revelação, um sonho de Deus sobre a sua vida. Ele já tinha escolhido o lado do bem. Ele não pagava o mal com o mal. Então ele sofreu, digamos, esse despojo, como está escrito aqui, quem se desvia do mal arrisca-se a ser despojado. Ele já tinha escolhido o lado do bem, já tinha escolhido se desviar do mal, ele sabia que ele arriscava ser despojado, e como foi despojado, mas ele permaneceu fiel, a sua integridade permaneceu intacta, ele não chegou em um momento da vida cansado de tanta injustiça e disse assim para si mesmo, sabe de uma coisa? Agora cansei de ser o bom rapaz, cansei de ser o bom moço, chega de ser bonzinho, agora eu vou fazer as coisas do meu jeito. Não, ele não teve esse momento. Ele, por mais que as coisas pareciam piorar a cada dia para ele permaneceu confiante no bem maior, que é Deus. Então, o que aconteceu? Esta confiança que ele manteve em Deus, de fato, fez com que o sonho que Deus tinha dado para ele se realizasse. E ele fosse, no final, honrado, exaltado, como foi. Mas ele pagou um preço. Ele chegou lá em cima e não foi usando o mal, não foi usando desperteza, foi simplesmente confiando, fazendo o que era certo. E assim nós vemos tanto na história bíblica como na história extra-bíblica, nós vemos que as pessoas do bem, elas vão pagar o preço pelo bem que escolheram, vão sofrer o dano. Jesus falou sobre isso, sofre o dano. Jesus falou sobre isso, sofre o dano. Às vezes você tem que sofrer o dano para manter a sua integridade intacta. Se você quiser descer ao nível daqueles que são maus, então você se tornou mal como eles. Acabou, você tem que escolher o lado que você está. Aliás, você já escolheu, mas a boa notícia é que você pode mudar de lado a qualquer momento. Tanto você pode passar do lado bom, do lado do bem, para o lado do mal, como muitos fazem, que cansam de fazer o bem, não é? Cansam de fazer o bem, chega um momento e fala assim, agora eu vou me ajudar. Agora eu vou fazer as coisas do meu jeito. Agora cansei de ser bonzinho. Você pode fazer isso, como muitos fazem, começam bem, mas terminam mal, cansam de fazer o bem, como também você pode escolher sair do lado do mal, deixar o lado do mal e passar para o lado do bem. E isso, o caminho para mudar de lado, chama-se arrependimento. Você se arrepende do mal que você tem feito, reconhece este mal. É verdadeiro a respeito desse mal, você não fica encobrindo o mal que você fez, por isso o arrependimento envolve confissão, quer dizer, vir a público, falar com quem de direito sobre o que você fez de errado, se limpar e aí dizer, eu estou pronto para pagar o preço e começar de novo.
Eu quero construir uma nova história, não quero mais viver no erro. Aí você passa para o lado do bem. Então é possível, Deus permite esta transição do mal para o bem. Deus permite, como o diabo também tenta quem está do lado do bem passar para o lado do mal. Mas não se esqueça, você já escolheu o lado. E você não está amarrado ao lado que você está. Você tem que escolher diariamente. Todo dia você tem que escolher o lado. Se você quiser permanecer no lado do bem, todo dia você tem que escolher o lado do bem. Todo dia você vai ter que sofrer tentações, às vezes injustiças, e mesmo assim dizer, não, mas eu prefiro continuar do lado do bem. Eu não vou tornar mal pelo mal, eu vou continuar seguindo o lado do bem, porque eu creio no bem maior. Às vezes a gente pensa que tem que dar uma ajuda para Deus. Às vezes a gente cansa de esperar, cansa de confiar, cansa de crer e quer apressar as coisas. E a gente quer dar uma ajuda para Deus. Não, eu vou ajudar Deus. E no momento que você pensa que Deus precisa da sua ajuda, aí você já entrou para o lado do mal. Você já deu ouvido à tentação que tirou de você a confiança, a paciência e conseguiu colocar em você a ansiedade. Então, de que lado você está? E o que você está disposto a fazer para permanecer do lado do bem, se este é o lado que você escolheu? Você está disposto a arriscar-se a ser despojado, a sofrer injustiça, sofrer o dano, para permanecer com Deus? E com isso ter a paz de saber que você está debaixo desse bem maior? Você tem que fazer a sua escolha. Você já fez, que já definiu onde você está, mas todos os dias você tem que repetir e reforçar esta escolha. Sempre vou lembrar da coragem, do amor, da firmeza e vontade, da fé e devoção, da igreja do tempo de Paulo, de Pedro e João, que enfrentaram a fúria de Roma, mas nunca negaram sua fé de cristãos. É um exemplo pra mim, verdadeira lição. Oh, meu Deus, reaviva a tua igreja de novo. Faz a chama arder nesse povo, como eram os primeiros cristãos. Oh, meu Deus, reaviva a tua igreja de novo. Faz a chama arder nesse povo, começando em meu coração. Eu queria ver a bravura dos santos em plena arena, enfrentando os leões. Quanto mais a fogueira queimava, mais se ouvia o louvor dos nossos irmãos. Sob o sangue tombavam nas ruas, chegavam no céu com a vitória nas mãos. É um exemplo pra mim, verdadeira
Tudo o que o ser humano é capaz de fazer hoje é fruto do que aprendeu lá atrás. Fomos instruídos e formados apenas com palavras, nada além de palavras. Se conhecimentos humanos são capazes de nos beneficiar na vida, imagine o que a palavra de Deus é capaz de realizar se a aplicarmos no nosso dia a dia. Muitos têm uma Bíblia em casa, até leem, mas a maioria tem dificuldade de compreender o contexto dos ensinamentos bíblicos. Possuem uma arma poderosa, mas não sabem como usá-la. A Escola da Fé Inteligente é para você que tem interesse em aprender sobre a Palavra de Deus e extrair na prática ensinamentos que mudarão sua vida, comportamento e atitudes. Nesta quarta-feira, traga sua Bíblia para o estudo da fé, às 10, 15 e às 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás, e em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Qual a importância da Escola da Fé? A Escola da Fé, ela nos leva ao espírito da palavra. Não só o conhecimento da palavra. O conhecimento da palavra é bom, mas não muda em si as pessoas. Há muitos religiosos que conhecem a Bíblia até nas línguas originais, no hebraico, no grego. Há muitas pessoas que têm um conhecimento assim vasto para discutir teologia, discutir opiniões, interpretações. Mas isso não muda a vida. Quem crucificou Jesus? Quem crucificou Jesus foram os doutores da lei, ou seja, os homens mais letrados, os homens mais conhecedores das Escrituras. Tão conhecedores que não enxergaram o Filho de Deus diante deles. Então não é a letra, não é o conhecimento, é o espírito da palavra. E a Escola da Fé Inteligente, esta aula de fé que acontece às quartas-feiras na Igreja Universal, tem por objetivo levar você ao espírito da palavra que muda a sua vida. Uma palavra muda a sua vida. O espírito dessa palavra muda a sua história. Então, o que você precisa aprender? Você precisa aprender a extrair esse espírito, absorver esse espírito para a sua vida, porque espírito é vida. Então, se você quer vida, você tem que ter o espírito da palavra dentro de você. E é esse o trabalho que nós fazemos às quartas-feiras na Escola da Fé. Bispo Emerson, Bispo Odivan. As pessoas que querem realmente a transformação de vida têm que escolher dar ouvido ao espírito da palavra, porque não é só a palavra de Deus que tem espírito. As palavras deste mundo também têm espírito. As palavras do mal têm o espírito do mal. E elas têm que, novamente, escolher qual palavra elas vão ouvir. A letra, a Bíblia diz que ela mata, mas o espírito vivifica. A Bíblia, ela tem o Espírito de Deus, o Espírito da vida. Se você só conhece a palavra, mas não absolve o Espírito, então, como o bispo falou, essa palavra não vai trazer benefícios, resultados para a sua vida. Tem gente que, se você falar, ó, tem um versículo assim, ela sabe se o versículo está do lado direito ou do lado esquerdo da Bíblia. Ela conhece de Gênesis a Apocalipse, de Apocalipse a Gênesis. Mas e a vida dela? Agora, quando ela absolve o espírito de vida, é diferente de qualquer outro livro. Quando você absolve esse espírito, o espírito de Deus, o espírito de vida entra em você, então a palavra tem poder de mudar. Eu costumo dizer, Bispo Renato, que primeiro a pessoa ela nasce de uma palavra entra, aquela palavra convence e faz, Bispo Odivan, a pessoa mudar. Nós observamos na própria palavra que há um ensinamento que a pessoa é escrava da palavra que ela ouve. Por isso que a pessoa se torna escrava da depressão, porque ela ouve a palavra que para ela não tem mais jeito, que para ela não tem mais solução, que para ela não tem como mudar a história que ela vive. A pessoa se torna triste, angustiada, ansiosa,
devido ao fato de ser escrava de uma palavra. Quando a pessoa toma a decisão de ouvir a palavra de Deus e busca na palavra o espírito da palavra, como o bispo Renato acabou de ressaltar, ela então serve a Deus. E uma vez que ela serve a Deus, ela é honrada, ela é servida por Deus. Então, o que você vai fazer? Nesta quarta-feira, você vai pegar a sua Bíblia e vai, antes de sair de casa ou do trabalho, se você vai do trabalho para a igreja, você vai fazer uma oração. Você vai pedir a Deus, meu Deus, usa a boca do pastor, seja quem for o pastor, não importa se vai ser um pastor que fala muito bem ou um pastor que tropeça nas palavras, que tem a língua fluente ou a língua presa, não importa. Deus não está limitado por isso. Você vai orar a Deus e vai pedir, meu Deus, usa a boca do servo teu que estará lá, pregando a palavra, ensinando a palavra, para me dar uma palavra, para dar direção para a minha vida. Espírito que vem entrar na minha mente, nos meus ossos, para que eu possa agir sobre essa palavra e mudar a minha história, te glorificar com essa vida. Faça essa oração. Pega a sua Bíblia e vá nesta quarta-feira na Escola da Fé Inteligente, em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Lá em Lausanne Paulista, Bispo Emerson. Na Zona Norte, Avenida Direitos Humanos, 1190, o dia todo num plantão levando as pessoas a esse encontro com Deus. E na Vila Mariana? Então, nós estaremos na Rua Domingos de Moraes, número 2051, pertinho da estação de metrô Santa Cruz. Também o dia inteiro de plantão de atendimento, aguardamos por você. São 8h24, vamos às principais notícias de hoje com a repórter Cíntia Cardoso. Olá, Cíntia, bom dia, segunda-feira, o que você traz pra gente? Bom dia, Bispo, bom dia a todos. Eu começo falando sobre um projeto de lei que tem avançado aí a respeito da proibição da linguagem neutra. Nos últimos meses, a gente viu uma tendência do uso dessa linguagem, chamada de neutra, que pretende tirar o gênero das palavras, mudando inclusive o português. Essa prática a gente viu inclusive sendo adotada por instituições de ensino, desde o ensino médio até universidades, que fizeram algum tipo de ação utilizando essas palavras modificadas. Mas tem avançado esse projeto de lei, que foi apresentado na Câmara dos Deputados em fevereiro, que estabelece medidas protetivas, olha só que interessante, uma medida protetiva à língua portuguesa, que é, claro, o nosso idioma. O projeto ele prevê, então, a proibição do uso do ensino e qualquer forma de linguagem neutra em qualquer nível de instituição de ensino, e ainda também em documentos oficiais ou editais de concurso. Durante o debate online realizado na Câmara, foi questionado, inclusive, a motivação por trás do pretexto de modificar a língua portuguesa. Há quem afirme que essas mudanças de regras interferem na maneira como pensamos, porque utilizamos a linguagem para pensar. Outras pessoas ainda defendem que não é apenas uma mudança de uma letra, por exemplo, de todas ou todos para todes. É, na verdade, uma questão de editar a palavra até que ela se torne incompreensível. Nós falávamos há pouco aqui que a palavra tem espírito, e o mal sabe disso. E não é à toa que ele quer mudar as palavras das pessoas, porque com as palavras se mudam as ideias, se mudam os pensamentos, se muda o espírito das pessoas. Mas não é só isso, não. Alguém vai dizer assim, mas que bobagem, deixa mudar, cada um fala do jeito que quer e tudo mais. Não, não é do jeito que quer. Se você não usar, se eles conseguirem fazer o que eles querem, que é mudar a língua portuguesa para a tal chamada linguagem neutra, que quer dizer que vai se remover os gêneros, o masculino e o feminino do idioma. Se você não obedecer, se você não falar do jeito que eles querem que você fale, você poderá pagar multa, você poderá sofrer, você poderá perder o seu emprego, como já está acontecendo em outros países e agora quer ser implementado aqui no Brasil. Agora, quem está por trás disso? Quem será que está por trás disso? A esquerda. Como sempre, a esquerda querendo avacalhar com a família, querendo avacalhar com tudo que Deus criou. Por isso eu tenho dito e repito, é impossível você ser cristão e ser de esquerda. É impossível. Não há como você conciliar essas duas coisas.
Então, nós esperamos que esse projeto de lei aí, que proíbe a linguagem neutra, avance e que o bom senso prevaleça. Bom, vamos às próximas notícias. Bom, a segunda notícia é sobre a Polícia Federal enviou ao Supremo Tribunal Federal, STF, o inquérito que apura a suspeita de que o senador Renan Calheiros tenha recebido R$1 milhão de propina para beneficiar em 2012 a empreiteira Odebrecht. A polícia indicia o senador pelos crimes de lavagem de dinheiro e corrupção passiva. Vale a gente lembrar aqui que Renan Calheiros é o atual relator da CPI da pandemia, que investiga as ações e gastos do governo no combate à pandemia. Em nota oficial, a assessoria de imprensa do parlamentar afirmou que a investigação está aberta desde 2017 e nenhuma evidência aponta a participação de Renan Calheiros em ações irregulares. Já o senador, claro, se declarou aí vítima de uma perseguição por conta de sua atuação na CPI da Covid. Essa notícia me fez lembrar de um pagode aqui, mas eu vou deixar quieto, não vou cantar não. Pode continuar. Vamos então à terceira notícia, que é uma notícia boa aqui para o Brasil, né? O Brasil é o terceiro país no mundo a aplicar mais vacinas anti-Covid por dia em números absolutos. Na última semana, o país aplicou mais de 1.400.000 doses diariamente na sua população. Quem liderou o ranking mundial aí foi a China, seguida pela Índia. A análise dos sites de monitoramento, tanto os nacionais quanto os internacionais, indicam que a aceleração da campanha de vacinação, com recorde de imunização em um único dia e a constância na quantidade de doses aplicadas, sinaliza aí uma evolução. No último sábado, o Brasil alcançou a marca de 104 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 aplicadas. O Ministério da Saúde ele segue convicto em sua meta de vacinar toda a população adulta, pelo menos com a primeira dose até o mês de setembro, com a expectativa aí de receber mais 160 milhões de vacinas até lá. Inclusive, a campanha de vacinação ela tem apresentado sinais positivos, já que o Brasil tem visto o número de mortes pela Covid cair nos últimos 2 meses. Do mês de abril para o mês de maio, houve uma redução aí de 28%. E de maio para junho, mais uma queda de 6% no número de óbitos. Ótima notícia, esperamos que isso continue, essa tendência de queda do número de mortos e o avanço da vacinação. Ótima notícia. E a próxima? Bom, a nossa última notícia de hoje é sobre uma ação social da Universal. A gente sabe que a Universal ela tem inúmeros trabalhos sociais voltados aí para os mais diferentes públicos. E um deles alcança crianças e adolescentes que são acolhidos em abrigos, que é o Grupo Universal Socioeducativo. Normalmente, essas crianças e adolescentes são retiradas de casa por enfrentarem algum risco de vida ou negligência, maus tratos e até abusos. E dentro desses abrigos, a Universal leva o apoio aí emocional, espiritual, mas também auxilia com iniciativas de educação, como aconteceu lá em Minas Gerais, no abrigo Casa dos Meninos 2. Voluntários do grupo levaram até os adolescentes aulas de confeitaria com 3 meses de ensino. E para selar esse momento importante na vida deles, foi organizada uma formatura na sede da Universal, Vale do Jatobá, em Belo Horizonte. Além dos formandos aí em confeiteiros, a equipe técnica e o diretor do abrigo também estiveram presentes para prestigiar esse momento. Segundo o responsável pelo grupo no local, os jovens eles puderam ver que há pessoas que acreditam neles e que eles podem vencer a si mesmos seus conflitos, seus traumas e se tornarem também exemplos de superação para outros jovens. Com a desestruturação das famílias, infelizmente o número de jovens que têm de ser acolhidos pelo Estado, especialmente nesses abrigos, tem aumentado. E a Universal tem procurado fazer o trabalho de recuperação, de resgate da dignidade, da crença em si mesmo e da mudança de vida desses jovens. E o socioeducativo, a Universal Socioeducativo, faz esse trabalho com muito sucesso, resgatando isso em jovens, rapazes e meninas também. Parabéns à iniciativa lá em Minas Gerais. E esses novos formandos que estão aprendendo aí uma profissão e podem então escolher outro caminho, senão, que não o crime, que não a criminalidade. Muito obrigado, Cíntia. Bom dia para você e até amanhã com mais notícias. Bom dia, Bispo. Até mais. Até lá. 8h32. Já voltamos. Pra
pra ser humilhado, viver como escravo e sofrer. Eu não fui criado pra ser derrotado, viver de favor e gemer. Eu fui criado pra lutar e vencer, transpor o deserto e nada temer. Eu fui criado pra prevalecer, como a luz sobre as trevas, eu hei de vencer. Sou Israel. Sou Israel. No exílio do Egito a fé não morreu. Voltamos pra terra que Deus prometeu. A história, a glória, fim da escravidão. Ele tem nosso nome na palma da mão. Nas lutas sem fim, na perseguição, nosso pai Abraão nos deixou a lição. Olhar as estrelas e nunca esquecer. Não importa o que houver, Israel vai vencer. Sou Israel. Sou Israel. Com as águas que correm no Rio Jordão, como as águias que voam no Monte Hermon, como a brisa que sopra na beira do mar, são as bênçãos sem fim que Deus quer nos dar. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, seus campos e riquezas têm grande esplendor. Não vou desistir sem que o mal vai abrir, o que Deus prometeu, Ele há de cumprir. Sou Israel. Sou Israel. Sou Israel. Sou Israel. Na minha infância foi uma infância muito boa. Eu tinha meu pai, eu tive minha mãe, não me faltava nada, os brinquedos, né? Tinha empregados. Então tudo que eu queria, eu tinha. E eu tinha dentro de mim um sonho de ser dentista, né? Desde pequenininha, quando passou a juventude, eu consegui realizar esse sonho que eu tinha de dentista. Mas quando eu peguei o diploma na mão e voltei para a casa dos meus pais, aí começou os problemas. De uma hora para outra, o meu pai fez um negócio errado, começou a perder tudo que tinha. Sempre tive uma mesa farta, sempre tive tudo do bom e do melhor, andava com o carro do ano. Quando eu fui fazer faculdade, eu morava num apartamento que era cobertura, né? Um carro só para mim. E de uma hora para outra, quem tinha tudo isso, começou o oficial de justiça bater na porta. Olha, foi um impacto para mim, porque quem tinha tudo e ficar com uma calça só furada e ter a situação de ter que ajudar dentro de casa, que eu nunca precisei fazer isso. Então, assim, foi um impacto, porque meu irmão era ainda de menor. Então, assim, ficou tudo nas minhas costas. Eu teria que procurar um serviço, tanto na minha área ou outro lugar, eu teria que procurar para mim poder ajudar em casa. Porque foi assim, foi coisa do dia para a noite, foi perdendo tudo. Móveis, os oficiais de justiça tentando tirar. Meu pai era farmacêutico, tentando tirar a farmácia dele, os imóveis que ele tinha. Foi assim, da noite para um dia, quem tinha 3 carros estava andando de a pé. E eu perguntava, como é que Deus existir se a gente está passando essa situação, né? Se está acontecendo isso que está acontecendo. Me tornei uma outra pessoa, mudou até o jeito de eu conversar, o jeito de eu agir. Eu me tornei uma pessoa rancorosa, frustrada. Eu não tinha mais futuro, não tinha mais alegria, não tinha mais paz, não tinha mais nada. Tudo aquilo que eu tinha imaginado um dia, que eu seria uma ótima dentista,
eu seria feliz na minha profissão, dedicada, aquilo para mim não fazia mais parte de nada, né? Como se abrisse um buraco e eu tivesse caído no abismo. Foi aonde eu desencadeei uma depressão. Eu passava noites e noites sem dormir, ansiedade aos extremos, né? Me achava a pior pessoa da face da terra, né? E assim, não conseguia trabalhar, assim, trabalhava, mas assim, aquela tristeza, aquela angústia enorme dentro de mim. Desencadeou sentimentos, frustrações, eu achava que ali era o fundo do poço, e eu via que a última porta era o suicídio mesmo, vontade de se matar, mesmo sendo cirurgião dentista. Alguma coisa me segurava, eu não sei o porquê, mas não deixou eu fazer nada, né? Foi até um dia que eu não conseguia dormir, já fazia uns 5, 6 dias que eu virava à noite, que eu liguei a televisão e eu assistia a programação. Eu sempre tive preconceito com a Igreja Universal. Eu achava que era a última porta que eu não ia, porque aquilo para mim era enganação, entendeu? Não era verdade nada disso. E eu já fazia 4 a 5 dias que eu não dormia. Era uma programação de madrugada, né? E um pastor olhando para mim e falando, se você tem depressão, se você está angustiado, você tentou tirar sua vida, venha, né? Venha para a igreja, né? Mas eu falava, como Deus vai tirar isso de mim? Que Deus que é esse que eu não conheço e nunca conheci? Então eu falava, mas que Deus que é esse? E falando, aí eu falei assim, se esse pastor, aquelas palavras entrou dentro de mim e ficou me matutando. Eu falei assim, se esse pastor é verdadeiro, se é verdade tudo que ele está falando para mim, eu vou procurar essa igreja. Mas eu não tinha visto ainda, desculpa falar, pombinha, né? Eu estava achando que era outra igreja, né? E aí, a hora que eu olhei para baixo, eu vi a pomba, eu falei, não, é a Universal. Eu não acredito nisso aí. Mas aí foi entrando dentro de mim e parecia um fogo aquelas palavras. Aí eu falei, não, no outro dia eu vou procurar. Foi o que eu fiz. Foi impressionante o que eu senti ali. É uma coisa inexplicável que eu senti ali, quando eu entrei na igreja. Quando eu cheguei na igreja, após 3 meses, né? Iniciou a campanha de Israel, a Fogueira Santa. Comecei a entender o que era sacrifício de fato, de verdade. Não era só monetário, era a vida que eu tinha que dar. Mas eu escutava falar do extraordinário que era outra situação. Eu escutava os pastores, os bispos falando, eu quero essa paz, essa alegria, eu quero o Senhor dentro de mim. Então foi aonde eu falei, essa Fogueira Santa vai ser do Espírito Santo. Foi aonde eu me entreguei, eu esqueci de tudo, de tudo, de tudo. Eu entreguei tudo que eu via que me atrapalhava ter o Espírito Santo, eu coloquei no altar. Foi um sacrifício assim de doer, de todos os sacrifícios, foi o sacrifício, eu falei, não, agora é tudo. Eu vendi tudo, tanto foi dinheiro, foi poupança, foi tudo que eu tinha, entendeu? Eu vendi tudo, até a cama que eu dormia eu vendi, entendeu? Porque eu queria o Espírito Santo, eu queria aquilo. Eu almejava, a sede que eu tinha era igual uma criança que queria leite da mãe. Eu queria o Espírito Santo. Foi a Fogueira Santa que eu não pedi nada para mim, material, nada. Eu queria o Espírito Santo. Então eu já subi chorando. Dentro de mim, mas veio uma paz, uma alegria que eu nunca tinha sentido na minha vida, quando eu desci do altar. Aí, a hora que eu desci do altar, eu voltei para terminar a reunião. Aí eu já tinha uma certeza que dentro de mim ele estava comigo. Porque eu nunca tinha sentido aquilo, aquela sensação. Não era de ser grande, eu vou arrebentar, vai dar tudo certo, não. Era a paz, era a alegria. Eu sou uma outra pessoa, eu não tenho medo de nada. Eu sei que Deus está comigo, por mais as situações que eu passo e vou passar, Ele está comigo. Eu sei que sempre do meu lado, principalmente dentro de mim, Deus está comigo. Tudo dá certo. Tudo dá certo para mim. E parece que eu mudei, eu mudei de identidade. Eu virei uma outra pessoa. Eu não me reconheço mais sem Deus, eu não me reconheço mais sem o Espírito Santo. Foi a Fogueira Santa que mais me marcou, né? Porque eu sei o que é ter Deus dentro da gente, é muito forte, não tem explicação, né? O que é ter Deus. O que é ter Deus e o que não é ter Deus, né? É muito forte, não tem explicação do que é ter o Espírito Santo. Com o Espírito Santo eu sou uma dentista melhor. As minhas clínicas, a gente tem todo tipo de tratamento, né? Quem começou eu sozinha hoje, a clínica maior que é a Matriz, né? Tem 4 a 5 dentistas, né? E o desenvolvimento, assim, cada dia aumenta mais.
de uma sala que eu tinha, hoje eu tenho 3 salas nas clínicas, né? E cada dia um tipo de tratamento, né? É diferenciado. Estamos abrindo agora uma na cidade chamada Américo de Campo. Um dia eu tive um sonho, mas eu achava que era distante, né? Desde criança, depois que eu me formei, eu sempre tive esse sonho de ter várias clínicas, mas eu achava que era distante. Mas depois que eu tive o Espírito Santo, tudo se tornou realidade. Minha filha, casamento, tudo que eu tenho hoje foi graças a Deus. Eu não tenho, não foi um ser humano que me deu, foi tudo resultado do altar. Eu vou continuar sacrificando e não paro, porque eu sei que o altar não deve nada para ninguém e eu sei que é resultado de Fogueira Santa. Eu vivi, eu sei o que é isso. Mais uma vida transformada pelo poder da fé no altar, pela Fogueira Santa, que é a maior campanha de fé para a transformação de vidas e para uma nova identidade. A doutora Fabiana, eu ouvindo o Bispo Emerson, o Bispo Divan, a história dela, me chamou a atenção que tudo começou a ir por água abaixo na vida dela quando o pai fez um mau negócio e perdeu tudo. Quer dizer, assim como acontece com muita gente, que uma bomba cai no meio da vida dela, que pode ser a perda financeira, pode ser a morte de um ente querido, a descoberta de uma doença incurável, um câncer, pode ser a traição, o fim de um casamento, o que for. A bomba cai e como uma bomba, literalmente, não só tem poder destrutivo, como também a pessoa fica desorientada. O que eu faço agora? O que eu vou fazer da minha vida? E muita gente está assim. A bomba caiu na vida dela e ela está se perguntando: onde está Deus? Por que Deus permitiu isso? Mas ela não tem que ficar fazendo essas perguntas. Ela tem que entender que Deus vai usar essa situação para que ela passe a conhecê-lo. Eu atendi outro dia um senhor que aconteceu algo semelhante. A esposa o deixou, ele empresário, mas ele não teve mais cabeça para trabalhar. Perdeu tudo. Quantas pessoas estão nesta situação? Mas quando a Fabiana, a doutora, chegou na igreja, ela viu um homem pregando, só que ela não viu o homem como homem natural, ela viu como anjo, como Jacó, né? Ele viu o homem, mas, na verdade, ele agarrou o homem, creu que era o anjo. E tem gente que chega na igreja com a vida assim destruída e ela vê o pastor como homem natural. No Apocalipse, 7 vezes, a Bíblia se refere ao pastor como anjo. Ela não vê o pastor como anjo, então não segue a direção. E a vida dela continua destruída. Mas quando ela vê o pastor como anjo de Deus, aí ela agarra a oportunidade, vai para o altar e muda de vida. E nós temos mostrado todo tipo de relato imaginável. Nós temos mostrado o pastor teólogo que mudou a história de vida. Nós temos mostrado, a exemplo da doutora que você viu agora, temos mostrado o presidiário que dentro do presídio conhece a Deus, pessoas que, como o Bispo Renato falou, tiveram uma bomba em suas vidas que destruiu tudo, mas no pó, em meio à destruição, em meio à dor, em meio ao sofrimento, por mais que algumas, como a doutora, odiava a Universal, não gostava, mas dando o braço a torcer, vindo com a inteligência de recorrer a Deus, dando ouvido à voz de Deus, colocando a vida ali no altar, houve a mudança de vida. Então, o testemunho que você acompanhou, a programação que você está acompanhando, é Deus, como ela, Bispo Renato, ela disse que acompanhou o programa. Essa pessoa está acompanhando o programa, é Deus buscando você, é com você que Deus está falando, para mudar também a sua história. Então, como ela assistiu à programação e veio, mesmo com preconceito, não tem problema se você tem preconceito, não tem problema, Deus entende o seu preconceito. E nós não somos preconceituosos com quem tem preconceito com a gente. Você pode vir do jeito que você está. E se você ouvir a palavra de Deus e colocá-la em prática, você vai descobrir esse Deus que está se apresentando para você no meio dessa confusão toda,
dessa desorientação que você está passando, dessa fumaça toda que essa bomba deixou, os destroços, o rastro de destruição na sua vida. Se você se apegar com ele, ele vai reescrever a sua história. Participe hoje ainda ou amanhã, qualquer dia esta semana, em uma igreja universal do Reino de Deus. E quando o homem de Deus falar da fogueira santa no Val de Jaboque, haja a sua fé, vá para o altar, destrave a sua mente, destrave os seus pés, suba ao altar, que o Espírito Santo vai fazer a obra dele na sua vida. Lá em Lausanne Paulista, você que mora aqui na zona norte de São Paulo, atenção ao endereço. Nós fazemos um desafio com você que caiu uma bomba aí na sua vida e quer mudar de vida. Avenida Direitos Humanos, 1190, em Lausanne Paulista. Todos os dias, pela manhã, pela tarde, pela noite, estamos apostos para ajudá-los. E na Vila Mariana? Muito bem, nós estamos ali também de plantão e estaremos prontos para ajudar você. Na rua Domingos de Moraes, número 2051, pertinho da estação de metrô Santa Cruz, região ou zona central aqui de São Paulo. E você que nos ouve em outro estado, outra cidade, você não está em São Paulo. Aí onde você está tem uma Universal. Se você quiser saber o endereço, você pode ligar para 11 3573 3535 ou você pode acessar o nosso localizador pelo site universal.org/localizar. Se você baixar o aplicativo da Universal, o aplicativo gratuito na sua loja virtual, você também terá ali o nosso localizador gratuito. Inclusive, se você abrir o aplicativo da Universal e clicar em endereços, você já vai saber a qual distância você está da Universal mais próxima, em qualquer lugar do Brasil ou do mundo. Pode baixar na sua loja virtual, digite Igreja Universal, baixe o aplicativo, é gratuito, e você terá ali, além do localizador, muitas outras funções, incluindo ouvir a programação da Rede Aleluia e também da TV Universal e vários outros conteúdos para você. 8h51, vamos agora à última palavra com o Bispo Macedo e na sequência nós voltamos orando por você. Prepare aí o seu RG, prepare o seu RG se você tem à mão, prepare que nós vamos fazer a oração. Se você tem a fotografia que você está preparando para o Val de Jaboque, tem aí na sua mão que nós já vamos fazer a oração. E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Enquanto você não conhecer o Senhor Jesus, e isso só é feito mediante a sua busca, a sua entrega, a sua rendição, você abandonando os seus pecados, você abandonando a vida errada, dando uma guinada de 180 graus e andando na direção de Deus, começando a obedecer a sua palavra, que é nesse caminho de obedecendo a palavra de Deus dia após dia, após dia, após dia, é que Deus vai fazer possível você conhecer o Filho dele. E quando você conhecê-lo, você nasce de novo. Foi o que aconteceu com Jacó lá no Val de Jaboque. Ele se transformou, ou melhor, ele foi transformado num novo homem, uma nova criatura, uma nova mente, a mente do Senhor Jesus. Então, a partir dali, Jacó, quando foi transformado em Israel, ele estava pronto para enfrentar qualquer dificuldade, qualquer tribulação, qualquer luta, qualquer problema, porque agora ele era um novo homem, uma nova criatura, uma criatura à imagem de Deus, uma criatura cuja natureza era divina. E isso tem que acontecer com você, tem que acontecer com todos, não é só com o pastor, com o bispo, os oficiais da igreja, não. É com todos, porque Deus quer salvar todos. O Vale de Ossos Secos representa todo mundo, todas as pessoas, todos os seres humanos. Deus quer salvar todos. Jesus não veio para salvar o espírito, não. Porque o espírito, que é o nosso intelecto, que é a nossa inteligência, que são os talentos que Deus nos empresta, ele volta para Deus. O corpo fica aí
ele volta ao pó. Mas a alma, essa alma, ela pertence a cada um de nós. E só a pessoa pode decidir o que fazer. Se entrega ou não essa alma para o Senhor Jesus. Por exemplo, o médico, ele está diante do enfermo e ele sabe qual é a doença que o enfermo tem, ele tem o remédio, ele tem tudo, ele dá para o doente, você tem que fazer isso e aquilo. Mas o doente insiste em seguir o seu coração. Não, eu não vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo outro. O doente não aceita se submeter. Ora, o que o médico pode fazer? O médico desiste, deixa a pessoa para lá. E aí o paciente vem e morre. Mas morreu por quê? Morreu porque foi eu diria, desobediente, foi rebelde, não quis atender aquela voz. Bem, minha amiga e meu amigo, assim é a palavra de Deus. Você, se tiver a fé sobrenatural, você vence todas as tribulações, todas. Você vence todas as aflições, porque Jesus é com você. Ele disse, no mundo tereis aflições. Ele está falando para os seus seguidores. No mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo. Eu estou contigo. Meu Senhor, não são poucas as pessoas que estão aflitas, angustiadas, desesperadas, no fundo do poço, sem perspectiva de dias melhores. Que através desta oração agora, elas sejam alcançadas. Que a depressão, que os conflitos, que o pensamento de morte, que o mal que tem acometido a vida desta pessoa agora venha a ser arrancado. Que esta oração, meu Pai, venha atingir o objetivo, que é curar, libertar, salvar a todos quantos oram com fé. Eu não sei, meu Deus, o que esta pessoa tem passado. Como nós falamos no programa, talvez tenha caído uma bomba, um problema que desencadeou outros problemas e ela já não sabe mais o que fazer, está desestruturada. Mas através da fé chega a vida, chega a paz, chega a libertação, que esta pessoa tenha ânimo para vir em uma igreja, que ela siga a direção que é dada do altar e que, sendo assim, a vida dela mude. Ela não está agora, meu Pai, fazendo esta oração por obra do acaso. É o Senhor dando a ela a oportunidade de mudar de vida. Nós entregamos todos os que oram com fé, independente de religião, entregamos em tuas mãos santas, poderosas, benditas, e que todos sejam, através da fé, abençoados. Quem tem, meu Deus, a nova identidade, que assim como o Senhor mudou a identidade de Jacó para Israel, que esta pessoa tenha uma nova identidade, não a identidade de doente, de separado, de traído, de derrotado, mas de um filho de Deus, de Israel, tem um novo nascimento. Nós abençoamos a todos. Quem preparou o copo com água, que esta água seja consagrada em nome de Jesus. Beba desta água e beba com fé. Sejam abençoados agora. Eu quero ser tudo que o Senhor quer que
Graças a Deus. Não se esqueça, neste domingo, 11 de julho, teremos a Santa Ceia da luta com Deus. A Santa Ceia do Jaboque, quando nós estaremos nos esvaziando no altar, entregando toda a nossa vida e recebendo a nova identidade. Prepare-se com temor e tremor para este dia. Prepare uma roupa limpa que você vai usar pela manhã para subir o altar com pureza, com santidade, como perfeito sacrifício. Que Deus abençoe a sua vida e até amanhã com mais um Inteligência e Fé aqui com você.